Já sabemos qual é a definição de avivamento e de uma igreja verdadeiramente avivada, mas quais são as características de uma igreja não avivada, de uma igreja que apenas vive de aparência? Primeiro precisamos compreender qual o propósito de Deus para conosco, porque Deus nos chamou. Pedro nos dá um detalhe aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 2. Ele diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando nós quebramos o princípio de nos santificar para Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, nós já estamos em um caminho de decadência e fugindo desta vida espiritual avivada. E quando queremos governar tanto a nossa própria vida como a comunidade, no sentido de igreja, a comunidade segundo o nosso bel prazer e para a nossa própria vontade ou benefício, nós já deixamos o propósito principal do Senhor. A Igreja de Deus está na terra como a agência evangelizadora e ela tem os seus objetivos, como adorar ao Deus Todo-Poderoso, evangelizar. A evangelização é o ide de conduzir o povo a Cristo. Também a edificação, que é o terceiro ponto, que é produzir com que crentes venham crescer espiritualmente, serem edificados e continuarem a obra de Deus. E por último, a ajuda social, o olhar social da igreja, em dar a comida na boca daquele que precisa, porque o próprio Cristo disse aos apóstolos: dá-lhes voz de comer, e também dá a comida espiritual, pois quem não comer e beber da carne e do sangue, ou seja, da doutrina de Jesus, não tem parte com ele. Nós iremos traçar aqui 5 pontos, 5 características, que poderiam existir muitas outras, e acredito que sim, sobre a igreja que está como igreja, mas não está avivada. Porque o avivamento não é um acontecimento pontual, mas o avivamento é um constante relacionamento com Deus. Houve uma ação de trazer a vida de volta, mas é necessária uma conservação desta vida. Então o avivamento não é no culto do avivamento, não é na agenda do avivamento. Não podemos agendar tal momento, mas podemos voltar para Deus. E Ele que nos aviva, Ele que nos dá vida e vida com abundância. E o primeiro ponto que caracteriza uma igreja que não é avivada é tolerar o pecado. Quando nós abrimos a Bíblia nas cartas do Apocalipse às igrejas da Ásia, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, através da visão a João, censurar o erro das igrejas. E a Bíblia Sagrada ela tem um caminho duplo. Ela confronta e conforta. E nos dias atuais, estamos deixando de confrontar ou de ser protestantes, estamos apenas cuidando das dores emocionais das pessoas. E isso gera pessoas doentes. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 20, o texto diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E muitas outras exortações nas demais igrejas, o Senhor Jesus Cristo dá. Então, uma igreja que não é avivada é aquela que encobre o pecado, é aquela que não trata o pecado. Porque o fulano ou a fulana é amigo ou amiga, então vamos deixar escondido. Se explodir ou alguém descobrir, a gente dá um jeito. Mas se não, quando a igreja se posiciona desta maneira, ela não prioriza o Senhor Jesus, nem o Espírito Santo e nem a sua palavra. Ela é uma traidora. E como o Senhor Jesus Cristo vai avivar alguém que não vive de fato com ele? Se estamos em trevas e não em luz, não há avivamento. Para sermos avivados, é preciso voltarmos para o Senhor. E voltar para o Senhor é deixar o pecado e deixar de apoiar o pecado. O segundo ponto é a decadência moral dos líderes. Por que dos líderes? Porque o sacerdote foi escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, e ele é um exemplo de testemunho para toda a igreja. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo falando para a igreja,
de pessoas da igreja, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando pesquisamos no grego o sentido desses tempos trabalhosos, são que nos últimos dias virão momentos de grande dificuldade. Um momento de dificuldade e outro momento que as coisas parecem que melhoram um pouco mais. São os altos e baixos dos últimos dias. E as características deste tempo trabalhoso, Paulo diz: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos. Ele não está falando de pessoas do mundo, mas de pessoas da igreja que se igualam ou ficam até pior do que as pessoas do mundo, porque deixam o propósito de Deus para seguir os seus próprios desejos e objetivos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Veja, está falando de pessoas na igreja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Aí Paulo dá um conselho: destes, afasta-te. Paulo está aconselhando a Timóteo sobre os problemas internos moral do povo de Deus e nós não podemos ter comunhão com essas pessoas, se afastar dessas pessoas. A verdadeira comunhão, ela não tolera o pecado. A verdadeira comunhão não é não censurar alguém. Quem é um cristão verdadeiro e diz, vamos viver unidos, ou seja, muito dessa linguagem, vamos viver unidos, deixa as coisas quietas, não mexa com nada. E a decadência moral das pessoas a cada dia mais vai complicando e piorando dentro da própria casa de Deus. Se você conhece alguém que não se comporta como um verdadeiro cristão, não é questão de preconceito, é de santificação e de purificação. Destes, afasta-te. E será que uma igreja como esta, ela é avivada? De maneira alguma. Mas o amor de Jesus Cristo, ele é tão grande que lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Sempre Jesus Cristo quererá que esta igreja retorne para ele, que volte para a sua presença. E aí onde haverá o arrependimento e o avivamento, que é o retorno aos princípios da palavra. Se o primeiro é tolerar o pecado dentro da igreja do Senhor, e o segundo é a decadência moral dos líderes, o terceiro é identificar esses pecados, ver esses pecados, saber que eles existem e não tratar esses pecados. Em 1 João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta comunhão e esta união não é uma reunião, não é estarmos juntos, mas a junção de várias pessoas que andam na luz. E estando estas na luz, têm comunhão com Cristo e automaticamente comunhão uns com os outros. Quando há o erro, quando há a falha e o pecado não é tratado, e as pessoas sabem que o impenitente, o insistente ou o rebelde permanece nesse pecado, e todo mundo finge que está tudo tranquilo e usa frases de efeito, não toque, não mexa, Jesus sabe, ele entende, não estamos tratando o pecado. Haverá avivamento nesse conjunto, nessa banda, nessa congregação, nesses obreiros? Não haverá. Por quê? Porque Cristo, ele é justo. Então, primeiro, o pecado ele deve ser tratado e não abafado e não escondido. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, ser honesto e, principalmente, o líder ir e tratar as coisas mais dificultosas, os litígios dentro da igreja, aí sim, com o arrependimento, o avivamento virá. A quarta coisa que é perigosíssima dentro da igreja é característica de uma igreja não avivada, falta de conhecimento bíblico. A falta de conhecimento bíblico, junto com os maus costumes em usar a Bíblia de forma desordenada, traz crentes problemáticos, crentes com síndromes espirituais dificultosas, cheios de misticismo e espiritualidade distorcida. Deus disse, usando Oséias, que o povo dele morre.
Jesus Cristo diz: errais, não conhecendo. E o próprio Pedro diz: antes crescer na graça e no conhecimento. O salmista do Salmo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei. O próprio livro de Provérbios e também o Salmo 119 exaltam a busca pelo conhecimento da palavra de Deus para que haja temor, prudência e vida de santificação. O cristão que busca conhecer a palavra de Deus não é apenas em resumir a sua vida em uma questão intelectual, mas é conhecer a própria face de Deus mais de perto, através da exposição bíblica e de como Deus agiu no passado e realizou as suas obras. Foi isso que Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, pediu, para que Deus avivasse as obras antigas que Deus havia feito na mente do povo, para que o povo tivesse uma vida diferenciada, pudesse mudar e reconhecer que Deus é grande e eles permaneceriam firmes na fé, mesmo em um contexto de dificuldade. A quinta coisa que caracteriza uma igreja não avivada, e poderia, eu repito, ter várias outras coisas aqui, é simplesmente a busca pelo conforto material e emocional e não a busca pela presença de Deus. Há um confronto e uma confusão na mente das pessoas. Muitos dizem: vamos buscar a Deus. E na mente de alguns, buscar a Deus é ficar de joelho falando com Deus. E buscar a Deus são inúmeras coisas, em especial orar, jejuar, estudar sistematicamente a palavra do Deus Todo-Poderoso, ofertar a nossa adoração, ofertar aquilo que trouxemos para Deus e para a sua casa, ter uma comunhão verdadeira uns com os outros. Tudo isso é um conjunto de coisas que nos faz se aproximar mais da presença de Deus. Mas se criaram várias coisas agora. São as campanhas. As benditas campanhas com objetivos específicos. Então as pessoas querem emprego, elas querem saúde, elas querem libertação dos demônios, elas querem cumprimento dos sonhos, mas não existe campanha de arrependimento, campanha do conhecimento, campanha do quebrantamento. As campanhas são campanhas não espirituais e sobrenaturais, mas são campanhas materiais e carnais com o fim de viver a vida eterna neste mundo. E isso nos faz se distanciar mais da presença de Deus. E onde está isso na Bíblia Sagrada? Uma igreja famosíssima lá da Ásia Menor, chamada de Laodiceia. Ela não sabia que ela era pobre, cega e nu. Materialmente ela estava rica e tinha tudo aquilo que precisava. E ela disse: cheia estou. Mas não estava cheia da presença de Deus. Estava cheia do seu ego, estava cheia dos seus próprios desejos. E Jesus Cristo, por sua vez, estava fora desta igreja, mas pelo seu amor, desejando que ela volte. Então precisamos ter muito cuidado, porque aquilo que é aparência, que demonstra que há uma igreja avivada, muitas vezes elas estão animadas com os seus objetivos e os seus propósitos, e não mais em buscar verdadeiramente a face do Deus Todo-Poderoso. Poderíamos listar muitas outras características dentro da própria Bíblia que faz com que o povo de Deus se distancie a cada dia de Deus. Avivamento não é uma questão apenas de eu pedir e Deus fazer, mas é em eu ser e Deus fazer. Avivamento não é uma questão apenas de um ambiente. Vamos formar um grande evento e neste evento acontecerá o avivamento. O avivamento está relacionado a eu acender a minha lâmpada diante de Deus através da submissão, humilhação. E quem tem o fogo para acender essa lâmpada não sou eu, mas é o próprio Jesus Cristo. Então a minha obrigação é fazer o azeite encher a minha vida. E Deus acenderá a lâmpada da minha lamparina, e isso é o verdadeiro avivamento. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Continue conosco para que você possa receber mais vídeos semelhantes a esse. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui.